Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos para mais uma revisão importante para os teus concursos de procurador. Hoje nós vamos revisar a súmula vinculante 10 do Supremo, o artigo 97 da Constituição Federal, e o tema é Direito Constitucional e o subtema Cláusula de Reserva de Plenário. Bom, eu vou revisar a partir de uma questão CESP, aplicada em 2021. Mas antes de irmos para a questão, eu preciso revisar contigo o que dizem o artigo 97 da Constituição Federal e a súmula vinculante 10 do Supremo. Presta atenção aqui. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. O artigo 97 apresenta na Constituição Federal a cláusula de reserva de plenário ou o princípio de reserva de plenário. Ou seja, só pela maioria absoluta da composição plena do tribunal ou da maioria absoluta do seu órgão especial é que um tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Se a declaração da inconstitucionalidade se der por órgão fracionário, essa declaração de inconstitucionalidade é nula absolutamente nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, na súmula 10, complementa o entendimento do artigo 97 para dizer o seguinte: viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Então o Supremo disse, no caso, a reserva de plenário se aplica tanto para a declaração expressa de inconstitucionalidade, quanto se aplica para quando a decisão afasta a aplicação de uma lei, mesmo que não declare essa lei inconstitucional de forma expressa. Então, para afastar a aplicação de uma lei ou para declarar a sua inconstitucionalidade, os tribunais precisam da maioria absoluta da sua composição plena ou da maioria absoluta do seu órgão especial. Não podem fazer isso via órgão fracionário. Esse é o entendimento do artigo 97 da Constituição, juntamente com a súmula vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. A revisão que eu intento agora fazer, a partir da questão aplicada pelo CESP, passa pela seguinte análise. A cláusula de reserva de plenário se aplica também a atos de efeitos concretos? Presta atenção porque a súmula diz o seguinte, declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, e a súmula vinculante diz declaração de inconstitucionalidade ou afastamento de lei ou ato normativo do poder público. Bom, lei ou ato normativo do poder público é carregado de generalidade e abstração. Ato de efeito concreto, o próprio nome já diz, é ato particular, que se aplica a uma situação específica, portanto não é dotado de generalidade e abstração. Então a revisão que eu quero implementar é: a cláusula de reserva de plenário se aplica também para quando o tribunal afasta, no caso, um ato de efeito concreto? Bom, vamos para o exemplo trazido pelo CESP numa questão aplicada em 2021 para a gente entender o alcance da revisão que eu gostaria de fazer. A Assembleia Legislativa de determinado Estado da Federação, após pedido de partido político, editou decreto legislativo número 1 de 2020, sustando o andamento de processo criminal contra determinado deputado estadual, no qual se apura a prática de crime de peculato ocorrido antes da diplomação. Esse decreto legislativo 1 de 2020 é um ato de efeito concreto, porque ele susta o andamento de processo criminal contra deputado por crime praticado antes da diplomação e diz respeito tão somente à situação desse deputado. Continua a questão. O Tribunal de Justiça do referido Estado, em processo envolvendo o parlamentar, afastou a aplicação do Decreto Legislativo 1 de 2020 sob o fundamento de violação à Constituição. Então, o Tribunal afastou a aplicação do decreto. A decisão foi tomada pela Primeira Câmara Criminal, órgão fracionário do Tribunal. Em vista dessa decisão, a defesa do deputado suscitou violação ao artigo 97 e à súmula 10 do Supremo. A defesa do deputado tem razão? É basicamente essa pergunta que faz o CESP nessa questão. A gente precisa entender se aplica a reserva de plenário para o caso do tribunal, via órgão fracionário, afastar a aplicação do Decreto Legislativo 1 de 2020, Decreto Legislativo 1 de 2020 aqui, ato de efeito concreto. Para responder essa questão, a gente precisa estudar o que disse o Supremo na reclamação 18.165. É essa decisão do Supremo
Reclamação 18.165, que está a resposta para aquilo que o CESP está nos perguntando. A primeira decisão do Supremo nessa reclamação foi que a reserva de plenário não se aplica para quando o tribunal afasta ato de efeito concreto. Veja bem, não viola o artigo 97, nem a súmula vinculante 10, a decisão de órgão fracionário do tribunal que declara inconstitucional decreto legislativo que se refira a uma situação individual e concreta. É o caso da questão. Essa é a primeira decisão do Supremo na reclamação. Isso porque o que se sujeita ao princípio da reserva de plenário é a lei ou o ato normativo. Se o decreto legislativo tinha um destinatário específico, é o nosso caso, e se referia a uma dada situação individual e concreta, é o nosso caso, exaurindo-se no momento de sua promulgação, ele não pode ser considerado como ato normativo, mas sim como ato de efeito concreto. Então, a primeira decisão do Supremo sobre o caso foi da não aplicação da reserva de plenário para ato de efeito concreto. O problema é que teve um ED nessa reclamação e, a partir desse ED, o ministro Alexandre de Moraes mudou o entendimento dessa primeira decisão. O fundamento principal do ministro Alexandre de Moraes foi o seguinte, ele disse assim, quando o órgão fracionário afasta o decreto legislativo, embora esteja tratando de uma situação individual do deputado, ele somente o faz interpretando normas constitucionais. A Assembleia, no caso, entende basicamente que o deputado não deve responder por crimes praticados antes da diplomação no curso do exercício do seu cargo de deputado. A Assembleia só chega a essas conclusões interpretando norma constitucional. Então, embora o decreto legislativo seja ato de efeito concreto, a Assembleia só chega a essa conclusão depois de interpretar norma constitucional. Ele diz isso aqui para o caso lá da reclamação analisada pelo Supremo Tribunal Federal, mas essa situação é praticamente reproduzida pela questão apresentada pelo CESP. Então, o Supremo disse basicamente o seguinte, anular decreto legislativo é tratar da constitucionalidade de processamento de deputado, logo é afastar norma constitucional. Por isso, a reserva de plenário se aplica ao caso. O Alexandre de Moraes basicamente disse que o decreto legislativo é um ato de efeito concreto, mas atrás do ato de efeito concreto está a análise e a aplicação de normas constitucionais, razão pela qual o tribunal, para afastar a aplicação do decreto legislativo, deve fazer em respeito ao artigo 97 e súmula 10 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, deve fazer em respeito ao princípio da reserva de plenário ou a cláusula de reserva de plenário. Portanto, voltando à nossa questão, nós temos a seguinte situação. A Assembleia editou o Decreto Legislativo 1 de 2020, sustou o andamento de processo criminal contra deputado, o tribunal, por órgão fracionário, afastou a aplicação do decreto legislativo e a defesa do deputado disse que isso viola o artigo 97 e a súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, e a defesa do deputado aqui, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, está com a razão. A resposta da questão 12 aqui é a letra C. A cláusula de reserva de plenário é exigível também para os atos normativos de efeitos concretos, como é o caso do Decreto Legislativo 1 de 2020. Essa letra C se coaduna com aquilo que decidiu o Supremo Tribunal Federal na reclamação 18.165. Então, se aplica para decreto legislativo, que é ato de efeito concreto, a cláusula de reserva de plenário, artigo 97 e súmula vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. A letra A diz, não houve ofensa à cláusula de reserva de plenário, houve. A decisão proferida pelo tribunal, letra B, não viola a Constituição, viola o artigo 97. A letra D diz, ainda que a decisão do Tribunal de Justiça tivesse fundamento em jurisprudência de seu plenário ou em súmula do Supremo, não seria dispensável a submissão da demanda judicial à regra da reserva de plenário, nesse caso sim, é dispensável, porque já existe jurisprudência do órgão que pode declarar a inconstitucionalidade ou afastar a lei, ou já existe súmula do Supremo, então não precisa voltar para lá, seria dispensável. E a letra E diz, a cláusula de reserva de plenário somente se aplica aos tribunais superiores? Não, a todos os tribunais no controle difuso de constitucionalidade se aplica a reserva de plenário nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, portanto, a letra correta aqui é a letra C. A revisão específica aqui é se a cláusula de reserva de plenário se aplica a atos de efeito concreto. O Supremo disse que se aplica, analisando justamente, no caso,
um decreto legislativo que susta andamento de processo criminal contra deputado por crime cometido antes da diplomação. Então, aqui o CESP teve o cuidado de reproduzir no enunciado da questão exatamente o caso estudado, avaliado e decidido pelo Supremo na reclamação 18.165, por isso achei extremamente importante trazer essa discussão ao canal a título de revisão, porque isso pode inclusive ser questionamento de prova subjetiva. Espero ter te ajudado com mais essa, forte abraço e até os nossos próximos encontros.